Bom, agora a gente vai falar aqui de umas coisas, uns detalhes importantes, tá? A gente tem algumas datas comemorativas vindo aí, tá? Tem o dia 18 de abril, que é o dia da literatura infantil, inclusive Monteiro Lobato, nessa mesma data, né? A data que está totalmente ligada a ele. A gente vai conversar sobre isso amanhã. Dia 19, que é dia do índio, não é por coincidência que a gente está tratando desse assunto hoje. Dia 21, Tiradentes, tudo a ver com o Brasil, né? E 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, ok? Gente, o dia do índio, que eu quero aí realmente é que vocês vão anotando, vão colocando no caderno como questão de curiosidade, né? O dia do índio, ele foi decretado dia 19 de abril por Getúlio Vargas, que foi um presidente do nosso país, né? Isso foi, eu tô aqui com um trechinho bem legal para ler para vocês, olha só. O decreto foi o 5.540 de 1943, tá? Então foi Getúlio Vargas quem decretou que tivesse esse dia em homenagem a eles, porque aconteceu um congresso para se tratar de questões indígenas, para se tratar de assuntos pertinentes a eles, a respeito deles, e através desse congresso, um instituto também indígena também entrou em questão para que os índios tivessem esse dia, né, nesse dia 19, que foi o dia do congresso, tivessem esse dia como uma marca, porque através desse congresso foi decretada, foram decretadas muitas leis e muitos assuntos relacionados aos índios, à proteção deles, a direitos deles, né, a deveres também, né, a tratá-los. Eles também são cidadãos, né? Eles também merecem a atenção que todos nós merecemos. Porém, eles também têm que continuar com a vida deles, com a cultura deles, né? A cultura precisa ser preservada, precisa ser continuada. A gente não pode simplesmente invadir e acabar com o local. Então, assuntos assim foram tratados nesse dia. E Getúlio Vargas deu essa data como uma homenagem aos índios e eu espero que eles não sejam lembrados só nesse dia, né? Porque eles são mais que importantes para a nossa história, eles são mais que importantes para o nosso país, eles são mais que importantes para nós. Eles são extremamente importantes, né? Então é muito legal a gente não esquecer disso, ok? Então quem quiser colocar aí como uma curiosidade no caderno, que dia 19 de abril foi devido a um congresso que aconteceu com assuntos pertinentes aos índios e foi decretado por Getúlio Vargas, ok? Bom, aí aqui, né, gente, infelizmente é um assunto triste, mas fala na página 290 da escravidão de indígenas, né? Que com o início da colonização, todos esses trabalhos que precisavam serem feitos em explorar a terra, em desmatar, em produzir os materiais, né? Não tinha como os portugueses fazerem isso sozinhos. O que eles fizeram? Eles fazem, esses caras aí fazem, eles já conhecem a mata, eles levam a gente para conhecer tudo. E aí eles colocavam os índios para fazer essas coisas, né? Então aqui a gente tem um trecho que eu quero ler. Com o início da colonização e das atividades agrícolas, os portugueses passaram a explorar ainda mais o trabalho dos indígenas. Aí vem as bandeiras de preação. Aqui, ó, página 290. O que seria? Presta atenção. No final do século XVI, os habitantes dessa vila organizaram expedições chamadas bandeiras de preação,
com o objetivo de adentrar os sertões da colônia para capturar indígenas. Os membros dessas expedições eram chamadas bandeirantes. Gente, após a fundação do Colégio Piratininga, os índios começaram a ficar um pouquinho mais, vamos dizer, espertos, né? Então, o que eles perceberam? Que eles não estavam ajudando, porque a princípio eles até achavam que eles estavam ajudando. Então, eles começaram a perceber, porque a inocência ainda reinava muito, né? Então, eles falaram, não, a gente não está ajudando, a gente está sendo escravo. Eles não tinham tanta essa noção, mas eles sabiam que não era normal, aquilo que não era certo. Então, o que eles começaram a fazer? A se dispersarem, eles começaram a fugir, né? Aí criaram-se os bandeirantes. Os bandeirantes vieram exatamente para adentrar os matos, as matas, irem atrás dos índios, atrás desses índios que fugiam, atrás desses índios que podiam ajudar eles continuarem encontrando peças, encontrando plantas, encontrando condimentos, encontrando outros materiais dentro dessa extensão que talvez até hoje a gente nem conheça tudo, nem tenha tudo lá nomenclado, né? Lá tudo com nomezinho, tudo certinho, com nome, com data. Talvez até hoje a gente não tenha, porque realmente é um espaço enorme, é muito grande. Tá? O Brasil ele é extenso, talvez nem mesmo nós conhecemos todos os espaços. Imagine naquela época, né? Que não tinha tecnologia que tem hoje, que não tinha o tempo que tem hoje, que não tinha o conhecimento que tem hoje, né? Então tudo isso conta. Olha lá, os bandeirantes costumavam percorrer longas distâncias em jornadas que chegavam a durar vários meses. E olha só, gente, essa imagem ela é muito comum. Diversos livros de história têm essa imagem dos bandeirantes com esses índios, com essas índias, até com curumins, né? Até com crianças. E detalhe, essas crianças grudadinhas nos pais. Que judiação, se vê o quanto que eles sofriam, o quanto que eles tentavam uma vida melhor e não conseguiam, né? Então, as duas perguntas que tem aí, vocês deveriam ter respondido em caderno, de que maneira os indígenas foram representados nessa imagem, né? E os bandeirantes, tem diferença, gente? Tem diferença dessas vestimentas dos bandeirantes para os índios? Tem diferença das mãos? O que eles têm em mãos? O que os índios têm em mãos? Qual é a postura dos bandeirantes? Qual é a postura dos índios? Qual é a fisionomia do bandeirante? Qual é a fisionomia do índio nessa arte aqui, nesse quadro? Tem diferença? Era isso que tinha que ter colocado, tá? Qual é a diferença? Como é possível relacionar as bandeiras de preação à redução da população indígena? Tem alguma coisa a ver? Será que essa questão de ir atrás desses índios, e talvez os índios, eles, nem todos eram extremamente assim, eu vou voltar, não, muitos tentavam fugir, muitos tentavam ir por outro lado, né? E aí, o que acontecia? Né? Muitos eram mortos, gente, muitos morriam de fome, ou porque não achava o caminho de volta, o caminho certo para continuar seguindo, ou o caminho de volta, né? Ou então era encontrado e por castigo apanhavam, ou eram mortos, infelizmente, né? Os bandeirantes invadiram centenas de aldeias indígenas e aprisionaram milhares nativos. Como conheciam bem o território, muitos deles conheciam fugir para regiões no interior da colônia. Então aí tinha essa vantagem, né? Os indígenas, eles conheciam muito mais o território que os próprios bandeirantes, né? Então eles conseguiam escapar por maneiras que eles nem imaginavam, e aí os bandeirantes não encontravam, né? Porém, os que eram encontrados tinham todas essas questões que infelizmente muitas vezes não eram positivas. Missões jesuítas. Os jesuítas acreditavam que a escravização prejudicava, lembra que eu falei que muitos freis protegiam os índios?
prejudicava o aprendizado do catolicismo pelos indígenas. Dessa forma, eles criaram as missões jesuítas, aldeamentos isolados onde os indígenas pudessem ser instruídos sobre os ideais católicos e o modo de vida europeu, sendo obrigados a deixar suas crenças e seus costumes. Lado bom, eles ajudavam sim os índios nessa questão, ó, não, então você fica aqui nesse isolamento, vamos fazer uma missão jesuíta aqui, ótimo, porque você vai ser catequizado. Só que, porém, não podia seguir mais a sua crença. E aí o indígena ficava naquela, bom, ou eu fico aqui protegido e sigo essas missões jesuítas, né? Ou eu não faço nada disso e sigo com as minhas crenças. Só que aí, ele fazendo essas missões jesuítas, gente, ele não ia poder mais seguir as crenças dele, porque ele era obrigado a aprender a religião que o Frei estava ensinando a eles. Complicado, né? Complicado. Aqui, olha só, essa ruína de São Miguel, ó. Que bonita, né? Que a gente tem aqui essa imagem, olha só. Uma das principais missões implantadas pelos jesuítas foi São Miguel Arcanjo, construída em 1735, onde atualmente é o Rio Grande do Sul. As ruínas dessa missão são consideradas um patrimônio cultural brasileiro, olha lá, mais um patrimônio para se cuidar, hein, para preservar. Bom, aí começa a escravidão africana, né? Os índios começaram a se dispersar, muitos ficavam doentes, a população indígena já não tinha tanta quantidade como a princípio, né? Como eram antes, tal, enfim, a questão das atividades braçais. Então eles acabavam querendo pessoas mais, diziam, né, mais fortes, mais altas, enfim, e eles lembraram dos negros, né, dos africanos, que já existia uma parte da África que era escravizada, viu? E aí eles foram lá, logo lá, e buscaram alguns negros, né? Então, olha só, com o aumento da produção de açúcar no Brasil, os colonos precisavam de mais mão de obra. Os portugueses passaram, então, a trazer pessoas da África para trabalhar como escravos, né? Olha só, gente, os navios, aqui tem a imagem, né, no livro de vocês, né? Eles eram baixos, então muitos ficavam encolhidos, os navios eram baixos, né? O teto era super baixinho, então muitos ficavam encolhidos, as condições eram péssimas de higiene, de alimentação, péssimas, né? Então, infelizmente, desde lá da viagem, desde quando entrava no navio até aqui e depois, era só tristeza, era apanhar, era fazer o que o outro mandava, é escravidão, né? Que vocês já sabem. Os africanos eram trazidos em navios, em espaços muito pequenos e sem a mínima condição de higiene. Muitos deles não sobreviviam às condições degradantes às quais eram submetidos. Quando chegavam ao Brasil, os africanos eram muitas vezes separados de seus familiares. Eu acho que essa era a parte mais doída, né? Porque assim, vir numa condição que não é correta é uma coisa. Agora, chegar no local, no destino que você estava indo e ser separado de seus pais, separado de seus filhos, separado de seus irmãos, aí é uma outra situação, né? Que infelizmente acontecia. E aí eles iam para os mercados, né? Eles eram vendidos, olha gente, era mercadoria mesmo, né? Sabe quando a gente chega no mercado e fica olhando o preço? Roupa, por exemplo, nem vamos falar de alimento, mas roupa, por exemplo. A gente chega no shopping, né? E vai comprar uma calça, por exemplo, o que você vai olhar? Qual que é mais bonita, qual que vai servir para você, qual que vai durar, né? Qual que realmente cabe no bolso, né? Tudo isso a gente junta num contexto só. E era assim que eles faziam com as pessoas também. Os escravos eram assim, ó, deixa eu ver se esse serve, deixa eu ver o dente, deixa eu ver o olho, deixa eu ver o músculo, deixa eu perceber o tamanho. Ah, esse aqui eu acho que vai dar lá para trabalhar para mim na cana de açúcar, lá tirando a cana. Ah, essa daqui vai trabalhar na minha casa. E assim era.
eram mercadorias mesmo, né? Aí tem um texto aqui bem interessante sobre a escravidão que vocês leram, né? Agora vamos para a correção. Analise as imagens abaixo e faça as atividades que seguem. Qual é o tema principal desse conjunto de imagens? Então, a gente tem essas imagens aqui, tá? Qual é o assunto principal? É a escravização africana, tá? Grifem aí, faça o xizinho. A B. Preencha os espaços com A, B, C e D. Então, ó, pessoa escravizada trabalhando em canavial. Letra B. Transporte de escravizados em navio da África para o Brasil. Letra A. Mercado de pessoas escravizadas no Brasil. Letra C. Aprisionamento de pessoas na África. Letra D. Tá? Então ficou B, A, C, D. Ok? B, A, C, D. A, D. Escreva nos espaços abaixo as letras referentes às imagens colocando na ordem correta. Essa daqui, tá? A letra C, na 294. Então, ficou D, A, C, B. Ok? Aí, aqui mostra um pouquinho do engenho. Né? Se a gente olhar aqui, gente, que bonito, né? Imagem bonita. Mas aí, quando a gente para prestar muita atenção e saber o porquê que tudo isso foi criado e como que era o clima lá, a energia de lá, aí a gente já fica triste, né? Podia ter sido diferente, né? Bom, então aqui tá falando que tinha a capela, né? Onde os negros também eram catequizados, também eram ensinados uma determinada religião, né? Onde eram feitas cerimônias religiosas. Tem a casa grande onde morava o senhor de engenho. A casa de engenho, tá? Ó, o local, tá? A casa de engenho, o local onde era extraído todinho o caldo da cana. A senzala, né? Onde moravam as pessoas escravizadas, ok? Na verdade, isso acaba sendo uma revisão, né, gente? Porque a gente já leu várias vezes sobre isso. Na 297, tem um texto aqui sobre a escravidão. Vou dar uma lida para vocês. Acompanhem com a Pro. O fato é que para o proprietário, os escravos eram vistos antes como propriedade do que como seres humanos. Forte, né? Dessa forma, não reconheciam na coroa portuguesa autoridade para limitar aquilo que consideravam seus direitos propriedade absoluta sobre o escravo, condições de vendê-lo, trocá-lo ou até libertá-lo, e principalmente de puni-lo até a morte, se não estivesse rendendo tudo aquilo que dele era esperado. Então, dependendo do que era esperado, por exemplo, não, esse aí vai trabalhar o dia inteiro, dia e noite, vai parar só um pouquinho para descansar, ele vai aguentar. Se por acaso não era assim, não fosse assim, ele era punido, ele era morto, açoitado, tá? Preso. Muitos castigos eram realizados aí nessa época, infelizmente. Marque com o X na frase que apresenta informações corretas. A frase eu já vou falar a frase e vocês já façam um X. Os proprietários consideravam as pessoas escravizadas mais como sua propriedade do que como seres humanos. Que direitos os senhores dos escravizados consideravam ter sobre as pessoas escravizadas? Bom, eles achavam que eram donas dessas pessoas. Então, para quem colocou que eles podiam vender, trocar, né? Era essa condição, ó, eu posso vender, eu posso trocar, eu posso libertar, eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, tá? Era essa o conceito, o pensamento dos proprietários dos escravos. Na letra C, qual a sua opinião sobre a maneira como os senhores de escravizados tratavam as pessoas escravizadas? Gente, aí é uma resposta pessoal, tá? Como que você acha? Se tá certo, se não tá, se é legal, se não é, né? Se você faria diferente, aí é legal vocês responderem
no caderno, no livro, mas é uma resposta de vocês, é uma resposta pessoal, né? Aqui na 299 fala da resistência, né? Dessa questão também dos escravos serem resistentes, eles fugiam, eles muitas vezes brigavam com os senhores de engenho, eles davam a cara a tapa, muitos eram muito corajosos mesmo. E aí o que aconteceu com esses que fugiam? Iam para o quilombo, né? Vamos dar uma lida sobre isso, página 299. Os quilombos. As propriedades dos quilombolas eram a produção de alimentos e a defesa do quilombo. O que sobrava de alimentos era trocado por armas e também por produtos como sal e tecidos. Um dos maiores quilombos da Colômbia foi o dos Palmares, formado no século XVII, na divisa dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Bom, todo mundo já sabe o porquê 20 de novembro é considerado um feriado, né? Uma homenagem a Zumbi, porque o Zumbi, de todos esses escravos, ele foi o que mais marcou, ele foi muito corajoso, ele praticamente deu a vida por todos os escravos que estavam ali, né? Então, esse texto aqui é bem interessante. Que elemento da imagem demonstra a preocupação que os quilombolas tinham com a segurança do quilombo? Bom, então aqui, ó, tem essa imagem, né? O que eles tinham de preocupação aqui, gente? Eles sabiam que sempre tinha alguém que vigiava, que ia atrás deles, né? Então eles precisavam dessa escada também para perceber se tem alguém chegando, se tem alguém vindo, para já avisar os demais. Tudo bem? Agora vamos fazer a correção? Vamos lá. A página 300. Os senhores de engenho tinham grande poder na sociedade açucareira. É uma frase com informação correta, vocês podem pintar de verde. A maior parte dos trabalhadores livres era muito pobre. É uma afirmação correta, pode pintar de verde. As mulheres tinham grande liberdade na sociedade açucareira. Infelizmente, não é verdade. Pode pintar de vermelho. Cite 3 formas de resistência contra a escravidão no Brasil. Bom, para quem colocou o fato deles fugirem, deles baterem de frente com as decisões, a fuga, né? Bater de frente com as decisões, trabalhar no engenho. Opa! Ao invés de trabalhar no engenho, eles iam trabalhar em outros locais, né? Porque eles conseguiam fugir dali, né? Então, podem colocar isso também, tá? Na 3, complete as frases com as palavras abaixo. Eu já vou ler com as respostas, tá? Os quilombos eram comunidades formadas por escravizados fugitivos que passavam a viver em liberdade, ok? Em todo o período escravista no Brasil, houve resistência por parte dos escravizados contra a escravidão. Os escravizados procuravam manter costumes e tradições de origem africana, preservando assim parte de sua cultura. Tudo bem? Então a gente dá uma pausa e já eu volto com o restante da correção, tá bom?